Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula de Geografia do 7º ano. Percurso 19, o Sertão. Temos nessa imagem aqui o mapa da região Nordeste, com as suas sub-regiões. No caso, o Sertão, que é a sub-região que a gente está estudando hoje, visivelmente é a maior das sub-regiões nordestinas e se localiza entre o Agreste e o Meio Norte. E é banhado pelo litoral, pelo oceano, sendo chamado litoral setentrional, correspondendo aos estados do Ceará e Rio Grande do Norte, parte do Rio Grande do Norte. O solo dessa sub-região é um solo arenoso, certo? E tem na cultura do caju uma grande força na economia, tá? O clima que prevalece é o clima tropical semiárido. Quais são as características? É um clima quente e seco, ou seja, as chuvas são escassas e mal distribuídas durante o ano. As cabeceiras na Paraíba tem a menor média anual de chuvas nessa sub-região, correspondendo a 278 milímetros anuais, tá? É o local onde corresponde o menor índice pluviométrico dessa sub-região. Bem, mas professora, toda a sub-região do sertão é seco? Não. Nós temos a parte úmida do sertão, que é o Cariri, tá? Também conhecido como Sertão do Cariri. O Sertão do Cariri corresponde a vários estados, certo? Do Nordeste. Temos aqui, no sul do Ceará, tá? Na encosta da Chapada do Araripe, onde a gente tem nesse mapa, dá para visualizar Juazeiro do Norte, Crato, que são cidades importantes nessa sub-região, do Cariri, no sertão do Cariri. Corresponde também a Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, certo? Abrange todos esses estados, que eu acabei de falar, e também possui fontes de água que possibilita a agricultura e a pecuária bovina na Caatinga, tá? Por isso que é chamado de área úmida do sertão. A maior densidade demográfica do sertão se encontra nessa área, tá? Nessa parte do Cariri. Temos aqui a segunda maior porção do território mais povoado no Ceará, certo? Ficando atrás apenas de Fortaleza. Só para vocês terem noção de como a região, o sertão do Cariri é importante dentro da sub-região do sertão nordestino. E tem Crato e Juazeiro como influências, forte influência naquela área, certo? Entre os municípios vizinhos. São cidades que exercem uma grande influência. Bem, temos essa imagem aqui, típica, da vegetação do sertão, que é a caatinga, também conhecida como mata branca, Em tupi significa mata branca. A criação de gado faz parte da história do sertão nordestino, certo? Que foi implantada a partir do século XVI, certo? E os planaltos da Borborema, a Chapada Diamantina e as depressões Sertaneja e do São Francisco correspondem ao relevo do sertão nordestino. Agora falando um pouquinho sobre o Rio São Francisco.
O Rio São Francisco é o principal rio da região Nordeste. Ele nasce na região Sudeste, lá no norte de Minas Gerais, a uma altitude de 1.000 metros. Tem uma extensão de 2.700 quilômetros. Olha só como o Rio São Francisco ele é grande, tá? Olha a extensão dele. Ele deságua na divisa de 2 estados, né? Sergipe e Alagoas. Como o curso do São Francisco, ele percorre tanto relevos planos como relevos de planalto, existem muitas quedas d'água, certo? E isso faz com que no percurso desse rio exista várias hidrelétricas, né? O aproveitamento dessas quedas d'água para a produção de energia elétrica. Olha só, temos as hidrelétricas de Paulo Afonso, na Bahia, Itaparica, em Pernambuco, né? Que é a atual hidrelétrica de Luiz Gonzaga. A hidrelétrica de Sobradinho, na Bahia, de Xingó, tá? Que fica na margem esquerda de Alagoas e margem direita de Sergipe, certo? Então, a pesca e a irrigação fazem parte do cotidiano das pessoas que moram à margem do Rio São Francisco, bem como a agricultura de vazante. Até porque no período da cheia, as margens do Rio São Francisco inunda, né? Fica inundada e quando vem a vazante, essas áreas que antes eram inundadas ficam propícias à agricultura, tá? Então, dá para observar que no percurso do São Francisco, a atividade da pesca, a irrigação e a agricultura de vazante está presente. Desde a época colonial, exerce importante papel na comunicação e transporte entre as regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Então, é um rio que, desde o período da colonização, ele é bem utilizado, ele é bastante utilizado, tá? Como meio de transporte também. A criação do gado, os transportes de alimento para a região das Minas, certo? Então, tudo por influência do São Francisco, as margens do São Francisco. É um rio perene. O que isso significa, professor? É um rio que não seca em nenhum período do ano, mesmo no período da estiagem. Ele diminui o seu volume, no entanto, ele não chega a secar. Bem, a baixa pluviosidade, devido aos afluentes à sua margem direita, são temporários. O que isso quer dizer? Que no período da estiagem, que as chuvas são escassas ou inexistentes, o que é que acontece? O volume do rio diminui, porque os afluentes do Rio São Francisco da margem direita são rios temporários. Isso faz com que diminua a vazão de água, certo? Temos aqui, alimentado pelas chuvas da Serra da Canastra, em Minas Gerais, os afluentes mineiros situam-se em áreas com boa pluviosidade. Isso faz com que o São Francisco não seque, já que os afluentes da sua margem direita são de rios temporários, tá? Então, os afluentes mineiros, eles continuam, né, lançando suas águas no Rio São Francisco, fazendo com que ele não seque. Mas, professora, existe algum tipo de problema decorrente da ação humana no Rio São Francisco? Existe, né? Que é a poluição, vindas de resíduos industriais, domésticos e de garimpo. E também a questão do assoreamento das margens do rio, certo? O que é o assoreamento? É quando se retira a mata ciliar, que é a mata que fica na encosta do rio. Aquela vegetação vai segurar a terra, certo? Quando retira-se a vegetação, aquela terra da margem acaba cedendo,
tá? Para dentro do rio, causando o assoreamento. Temos aqui as denominações do Rio São Francisco. Olha, ele é conhecido como Rio da Unidade Nacional, como Rio dos Currais, né, por conta da criação de gado, né, no percurso do Rio São Francisco, como a gente já falou há pouco, e também como Velho Chico, que é uma maneira carinhosa que os habitantes, né, das regiões banhadas pelo São Francisco o chamam o Velho Chico. Agora, falando sobre a transposição das águas do São Francisco. Olha só, essa ideia surgiu desde o século XIX, em 1858. O projeto foi apresentado em 2004 e as obras tiveram o seu início em 2008. Bem, como seria, né? O que seria essa transposição? Bem, as águas do São Francisco seriam bombeadas para as áreas mais elevadas, tá? Em direção a dois eixos, tá? As águas correm por aquedutos e canais para o leito de outros rios ou de reservatórios ou açudes, construídos para armazenar. Esse projeto ele visa levar água para áreas secas do sertão nordestino, onde os rios são temporários e as pessoas sofrem com a estiagem. Só que também é um projeto bastante polêmico. Por quê, professora? Porque muitos ambientalistas se preocupam com as consequências dos impactos ambientais que essa transposição pode causar. Porque eles temem que o rio venha a secar, né? Por levarem a tirarem parte da sua vazão de água para outro trecho, certo? Então a preocupação é muito grande. É um projeto polêmico por essa questão. Bem, a inauguração do eixo leste ocorreu em março de 2017. Levou água para 4,5 milhões de pessoas em 168 municípios de Pernambuco e da Paraíba. Já o eixo norte, no mesmo ano de 2017, ele já estava 95% concluído, tá? E teve a sua inauguração nesse ano, no mês de junho, certo? Trazendo águas para outras cidades para resolver esse problema da seca. Aqui no Ceará, a gente viu, né, que houve a inauguração desse eixo. Bem, agora a economia do sertão. A criação de gado faz parte, né, desde a época colonial, faz parte do sertão nordestino, certo? Aí temos aqui, cidades como Brotas de Macaúbas, Brumado, Jaguaquara, Jequié, Morro do Chapéu, São Felipe, todas essas cidades na Bahia. As cidades de Oeiras e Paulistano, no Piauí, e Pastos Bons, no Maranhão. Todas essas cidades tiveram sua origem ligadas à criação do gado, tá? E as atividades agrícolas realizadas, né, que são destaques nessa sub-região, corresponde ao milho, feijão, arroz, mandioca, algodão e várias frutas. A irrigação favoreceu a fruticultura desde a década de 1980, no Vale do Rio Açu, no Rio Grande do Norte, no Vale Submédio do Rio São Francisco, entre Petrolina, no Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia. Então, foi possível o cultivo de diversas frutas, como manga,
uva, melão, abacaxi, mamão e vários outros tipos, onde eles conseguem até 4 safras por ano, certo? Temos também o cultivo de goiaba, acerola, melancia, tomate, graviola, aspargo, entre outros. Mas essas áreas irrigadas não conseguem atender todos os agricultores da região, fazendo com que no Vale Submédio do São Francisco conviva a agricultura agroexportadora, né, a internacional para exportação, que tem uma forte concentração na propriedade de terra, e a outra, agricultura baseada nos minifúndios, que não dispõe desse sistema de irrigação tão importante para a realização das atividades agropecuárias no sertão. E essas famílias proprietárias desses minifúndios compõem a mão de obra assalariada que se empregam nessas grandes propriedades das áreas irrigadas, né, da agricultura agroexportadora. Agora falando sobre as questões sociais e políticas da seca. Bem, a seca é algo natural que existe na região Nordeste, certo? Principalmente no sertão nordestino. E desde o século XVI existem essas secas prolongadas, causando fome, miséria, dificuldades no semiárido. Tá? Mas no período das secas, existem as verbas que são liberadas, né, estaduais e federais, para as obras emergenciais. Aquelas obras para tentar diminuir o impacto da seca, né, na região. Mas o que é que acontece? É constante o desvio dessas verbas para o benefício próprio de políticos ou de seus aliados, que a gente chama de indústria da seca. Tá? Então, a indústria da seca, ela existe e ela se mantém, né, durante todo esse tempo, certo? Porque a seca, ela é algo que é natural, já sabe que vai acontecer. Então, o ideal seria políticas públicas para diminuir esses impactos, tá? Temos aqui o rompimento da lógica assistencialista do combate à seca, né, que é chamado de ASAR, Articulação Semiárido Brasileiro, que luta, né, pela quebra dessa indústria da seca. Tá? Então, temos aqui a pobreza relacionado à imigração e aos retirantes. Então, a gente culpa a seca, né? Que gera pobreza, que faz as pessoas migrarem, né? Que as pessoas se retirarem, né? Os retirantes. Principalmente para a região sudeste, região sul, para outras regiões do Brasil. Tá? Alguns anos atrás, algumas décadas atrás, essa migração ela era bem maior. Tá? Mas a gente não pode só culpar a seca pela pobreza, pela migração e pelos retirantes nordestinos, porque a gente sabe que ela já existe, ela é periódica. Tá? A gente tem que cobrar o quê? Políticas públicas, certo? Pois essa pobreza, essa migração e esses retirantes são de natureza social e política. Políticas públicas para que as pessoas possam ficar no seu lugar, na sua terra e possam ter meios de superar a seca, né? Utilizando recursos técnicos no combate à seca, tá? Como a construção de cisternas, de açudes, certo?
onde as pessoas possam armazenar água. Então, é bem comum, né, na nossa cidade mesmo, a gente ver na área na área rural, na zona rural, as pessoas com as suas cisternas. E isso ajuda muito a combater, né, o impacto da seca. Nessa charge, né, mostra um pouco sobre isso, né, da indústria da seca. Diz assim, ó, o Nordeste tem a pior seca nos últimos 40 anos. Aí as pessoas lá, né, no poço, né, na cacimba, buscando água, sem água. Aí a criança fala, por que a água e os investimentos nunca chegam até aqui? Aí o homem responde, tem uns dutos da corrupção e da indústria da seca desviando tudo. Né? Então, que a gente possa lutar contra essa indústria da seca, porque o Nordeste necessita e merece de políticas públicas sérias no combate à seca, tá? Vamos lá, continuando. A vida no semiárido. Olha só, o clima semiárido brasileiro por incrível que pareça, mas é o mais chuvoso do planeta, dos climas semiáridos, tá? As chuvas são escassas e em poucos meses do ano. A evaporação é maior do que a precipitação, por isso que logo quando para, né, as chuvas, a evaporação é muito grande e logo seca, tá? Aí nós temos aqui, ó, no semiárido, um quinto do território brasileiro. Olha só como é grande. Tem em média 1.262 municípios. São muitos municípios e mais de 26 milhões de habitantes. Tá? Corresponde à região Nordeste e o norte de Minas Gerais. Certo? Na região onde nasce o Rio São Francisco, lembram? O acesso à água, né? Então, seria o quê? As cisternas, né, que são medidas de combate à seca. Olha aí que eu falei há pouco para vocês, ó. Essas cisternas ajudam muitas pessoas a passarem, conseguirem vencer, né, o período da seca sem precisar migrar, tá? A agricultura que prevalece no semiárido é a agricultura familiar, que é a pequena agricultura, e muitas utilizam técnicas agroecológicas que buscam não prejudicar tanto o meio ambiente, certo? A flora no semiárido são plantas xerófilas, né, que são resistentes à escassez de água, como a caatinga, né, adaptada ao semiárido. Essas plantas, geralmente, elas têm poucas folhas, tá? Tem uma película nessas folhas que dificulta a evapotranspiração, certo? Para que a planta possa armazenar o máximo possível de água, né? Já que é tão seco, certo? E as suas raízes, elas crescem muito para baixo para poder armazenar bastante água, tá? Olha que interessante, a caatinga, ela abriga mais de 930 espécies vegetais, sendo que 318 dessas espécies, né, elas são endêmicas. Ou seja, essas espécies só existem nessa área, tá? 380 espécies da caatinga são endêmicas, você só encontra essas espécies na caatinga do sertão nordestino, tá? A fauna, olha só, mais de 1.400 espécies de animais. E esses animais, eles buscam sobreviver da melhor maneira possível, né, dentro dessa realidade tão quente, tão seca. Algumas espécies buscam habitar em plantas, arbustos, né, para poder conseguir resistir, né, o período da escassez de água.
E, por último, a criação de animais. Geralmente, prevalece, né, nessa região do semiárido a criação de cabras, por conta de ser um animal de menor porte do que o gado bovino, certo? Então, requer menos água e alimentação. Então, se torna mais prático a criação de cabras, tá? E a gente finaliza nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco o assunto. Realize a atividade que vai estar no grupo, certo? E até a próxima aula.